Ministro Alexandre de Moraes abre inquérito para investigar diretores do Google e Telegram pela campanha contra o PL da fake news. Ministro da Justiça não descarta a possibilidade de suspender Campeonato Brasileiro pela suspeita de fraudes nos jogos. Polícia Federal apreende celular de ex-ajudante de Jair Bolsonaro para apurar o caso das joias da Arábia Saudita. Roubo de energia é principal motivo para a Light do Rio de Janeiro pedir recuperação judicial. Inflação desacelera, mas remédios e alimentos mantêm a alta dos preços. Excesso de reuniões e queda de produtividade são novos desafios para empresários brasileiros. Número aumenta e Brasil tem hoje 11 milhões de mulheres criando os filhos sozinhas. E faltam apenas 2 dias para o Dia das Mães, quando elas deverão receber abraços, flores ou presentes. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro da Justiça, Flávio Dino, não afastou completamente hoje a possibilidade de suspensão do Campeonato Brasileiro de Futebol se ficar comprovado que o esquema de manipulação de resultados é maior do que foi divulgado até agora. Mas ele acredita que será possível resolver o assunto apenas com algumas punições. O esquema criminoso está sendo investigado. A investigação da Polícia Federal foi determinada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, e tem o objetivo de apurar possíveis fraudes em jogos de futebol. A suspeita é que atletas de grandes clubes estão colaborando com quadrilhas que atuam em sites de apostas para conseguir altas quantias de forma criminosa. As fraudes nos jogos de futebol foram descobertas pelo Ministério Público do Estado de Goiás. O MP identificou pelo menos 13 jogos manipulados entre setembro de 2022 e fevereiro de 2023. 8 destes jogos foram realizados pela Série A do Campeonato Brasileiro. Segundo o Ministério Público, o grupo criminoso apostava nos resultados e eventos dos jogos e combinava tudo com os atletas. Por exemplo, o jogador se comprometia a fazer lances para levar cartão vermelho ou amarelo. Enquanto isso, outra parte do grupo apostava nessas jogadas. Depois, rateava o valor do prêmio entre todos os envolvidos. Até agora, 16 pessoas já foram denunciadas pelo Ministério Público e a investigação continua. Na denúncia oferecida pelo MP à Justiça, há prints de mensagens que demonstram como o grupo agia e comprovam as acusações. Em uma mensagem, um dos investigados informa os valores apostados nos times que vão disputar a partida, 795 e 712 mil. E em outra, o jogador diz: os meus amarelos com os seus, os meus vermelhos com os seus, e a gente quebra a banca e sai de férias. Em entrevista ao portal UOL, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que a investigação da Polícia Federal será ampla e poderá resultar na prisão dos suspeitos. Não se pode servir ao esporte e buscar ganhar dinheiro ilicitamente ao mesmo tempo. É preciso distinguir e enfrentar aqueles que querem fraudar um universo tão precioso para a nossa nação. É um patrimônio cultural do Brasil. Vamos fazer tudo o que for necessário. Prisões, buscas e apreensões. Às vezes me perguntam, Sakamoto, se é o caso de suspender o campeonato. Eu, sinceramente, hoje não vejo razão para isso, a não ser que as investigações mostrem um comprometimento ainda maior. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, informou em nota que não há qualquer possibilidade de suspensão dos jogos do Campeonato Brasileiro e que espera que as sanções e punições sejam aplicadas de forma veemente contra os participantes do esquema fraudulento de manipulação dos jogos. O lateral esquerdo Pedrinho e o volante Brian Garcia, do Atlético Paranaense, foram os primeiros demitidos pela suspeita de envolvimento no esquema de corrupção.
Por enquanto não está provado nada contra eles, mas como foram citados pelo Ministério Público de Goiás na Operação Penalidade Máxima, o Atlético achou melhor dispensar os atletas. E o zagueiro argentino Kevin Lomônaco, do Red Bull Bragantino, tem audiência marcada para o dia 16 de junho na Justiça, para homologar um acordo e evitar uma eventual denúncia por participação no esquema fraudulento de apostas esportivas. E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou hoje a abertura de inquérito para investigar diretores e responsáveis do Google e Telegram que tenham participado de campanha abusiva contra o projeto de lei das fake news. O ministro deu à Polícia Federal um prazo inicial de 60 dias para a investigação que inclui a preservação e perícia das mensagens da campanha, a identificação e depoimentos dos investigados e uma cópia de inquérito civil público sobre o tema. O pedido ocorreu depois que o presidente da Câmara, Arthur Lira, acionou a PGR afirmando que as duas empresas têm realizado ação contra a aprovação do projeto de lei. Moraes havia determinado ao Telegram a exclusão de uma mensagem enviada aos usuários contra o projeto. O ex-presidente Bolsonaro afirmou hoje à CNN que vai processar civil e criminalmente o presidente Lula, que responsabilizou o ex-presidente Bolsonaro pela morte de 300 mil pessoas pela Covid-19. Além disso, afirmou que Bolsonaro teria uma mansão nos Estados Unidos no valor de 8 milhões de dólares em nome do tenente-coronel Mauro Cid, que foi o seu ex-ajudante. As acusações negadas por Bolsonaro foram feitas ontem em um evento sobre a Lei Paulo Gustavo, na Bahia. A Polícia Civil de São Paulo indiciou por 3 crimes diferentes o motorista de aplicativo Christopher Rodrigues, que atropelou e matou um motociclista depois de suspeitar que ele havia roubado um celular na região central do estado. Depois do atropelamento, que aconteceu no dia 25 do mês passado, o motorista gravou um vídeo debochando da situação e publicou em suas redes sociais. Ele foi indiciado por omissão de socorro, incitação ao crime e homicídio culposo, que é quando não existe a intenção de matar. Nas cenas, é possível ver a presença da polícia no local, pessoas em volta do carro e o corpo da vítima embaixo do veículo. Entre as frases ditas durante o vídeo, Christopher falou: "-1 fazendo L", em referência aos eleitores do presidente Lula, e que este era o momento de ir para a delegacia assinar pelo crime. A plataforma 99, que era onde ele realizava as corridas, bloqueou para sempre o seu perfil de motorista da empresa. O presidente Lula assinou a medida provisória que cria o programa Escolas de Tempo Integral. O governo quer ampliar em 1 milhão de vagas de tempo integral. Dados do 4º ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação 2022 apontaram queda no percentual de matrículas em tempo integral na rede pública de 2014 a 2021. Antes do anúncio, o presidente Lula visitou a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Johnson, na capital cearense. A instituição de ensino é de rede pública e atende mais de 500 alunos. A unidade, que existe há 60 anos, é vista como um modelo de estrutura e projetos. De acordo com as informações passadas pelo governo, os recursos serão repassados para estados e municípios para que possam expandir as matrículas em suas redes de ensino. A ação é destinada a todos os entes federados que deverão fazer a adesão e pactuar metas junto ao Ministério da Educação. Na primeira etapa do programa, o MEC vai estabelecer, junto a estados e municípios, as metas de matrículas em tempo integral. O programa contará com um investimento de 4 bilhões de reais, que será transferido levando em conta as matrículas pactuadas, o valor do fomento e critérios de equidade. Durante o evento, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou ainda mais investimentos que o governo poderá receber para o auxílio na educação das crianças. Além do apoio técnico, além do apoio financeiro, nós vamos abrir uma linha de crédito para estados e municípios, primeiro do Banco da CAF, que é um banco andino, que aqui eu tenho um representante do Brasil aqui, nesse ato, que vai disponibilizar 2,5 bilhões para que estados e municípios
construam escolas novas nesse país. Além disso, o BNDES vai colocar recursos também para que governadores e prefeitos construam escolas novas de tempo integral nesse país. Durante suas falas, o presidente Lula exaltou a importância não só do projeto, mas como também da educação para o país. O que vocês têm que ter clareza é o seguinte: não existe na história da humanidade nenhum país que conseguiu se desenvolver sem antes investir na educação. Investir na educação não é colocar uma criança na escola porque a criança precisa de uma merenda escolar. Investir na educação é fazer escola no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino universitário de qualidade. Porque quanto mais qualidade tiver o ensino, quanto mais qualidade tiver a universidade, a escola técnica e o ensino fundamental, mais qualificado vai ser aquela pessoa que está estudando. Nas etapas seguintes do programa, estão previstas ações para a formação de educadores, orientações curriculares, fomento a projetos inovadores, estímulo a arranjos intersetoriais para a prevenção e proteção social, melhoria da infraestrutura, além da criação de indicadores de avaliação e sistema de avaliação continuada. O programa Escolas de Tempo Integral busca viabilizar a meta 6 do Plano Nacional de Educação, que estabelece a oferta de educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos estudantes da educação básica até 2024. E a seguir, roubo de energia é o principal motivo para a Light do Rio pedir recuperação judicial. E ainda, excesso de reuniões e queda de produtividade são os novos desafios para empresários brasileiros. Quem tem plano de saúde, seja individual ou familiar, vai ter que desembolsar em breve um aumento de 10% a 12% sobre o valor atual da mensalidade. O reajuste dos planos de saúde é válido para o período de maio de 2023 a abril de 2024, mas ainda não se sabe quando a Agência Nacional de Saúde Suplementar vai divulgar o reajuste máximo. A vinculação, porém, é feita entre maio e junho. Todo ano, a ANS determina qual o teto para o reajuste que as operadoras podem aplicar para os planos tanto individual como familiares. O último, no ano passado, sofreu o maior reajuste em 22 anos, de 15,5%. A alegação do setor é estar acumulando prejuízos. Com relação à aplicação do aumento, só pode passar a valer no mês de aniversário do contrato, ou seja, no mês que foi assinado. Porém, não contempla os planos coletivos por adesão e empresariais, que representam a maior fatia do mercado hoje. São 41 milhões e 300 mil beneficiários contra 8 milhões e 900 mil individuais ou familiares. As empresas consideram a sinistralidade, que é o quanto o plano é utilizado para justificar o aumento. Ou seja, quanto mais usar, maior será o valor do reajuste. O reajuste de planos coletivos já aplicados em 2023 para pequenas e médias empresas passa de 35%. A Light do Rio de Janeiro pediu recuperação judicial. O presidente Otávio Lopes disse que a empresa, que atende quase 11 milhões de consumidores, não tem dinheiro para cumprir os compromissos de pagamento. A medida foi tomada pela controladora da Light porque uma concessionária não pode entrar em regime de recuperação. A companhia não tem como pagar em dia uma dívida de 11 bilhões de reais. O maior problema é o furto de energia. No ano passado, os gatos feitos em favelas provocaram um rombo de 1 bilhão de reais. E quando precisa de dinheiro emprestado ou parcelar débitos, não dá para escapar dos juros altos do país.
Além disso, a empresa teve que devolver à ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica do Brasil, quase 1 bilhão e 400 milhões de reais que deu em descontos para os clientes. Também entra nesta conta a queda do consumo depois da pandemia. E quem não atrasa as contas também sai prejudicado, porque para recuperar uma parcela do prejuízo, a Light faz um acréscimo nos boletos. Tão logo anunciou o pedido de recuperação judicial, os responsáveis pela administração da Light garantiram que a medida não afetará os serviços, como o fornecimento de luz aos usuários. No último pregão da semana no mercado financeiro, apesar dos dados de inflação de abril terem sido acima do esperado, o que representa desaceleração em relação a março, o dólar fechou em queda nesta sexta-feira, de 0,25%, cotado a R$ 4,92 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,19% aos 108.463 pontos. E as lojas Marisa também não andam bem financeiramente. Os fornecedores entraram na justiça para pedir a falência da empresa porque não pagou 880 milhões de reais. E o atraso no pagamento também se estende aos bancos. A justiça deu 10 dias de prazo para a empresa responder se vai depositar o dinheiro de uma vez para evitar a falência. A alternativa será pedir recuperação judicial para ganhar tempo. Com o novo salário mínimo em vigor desde o dia 1º de maio, o seguro-desemprego também foi reajustado. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o novo valor acompanha o aumento do mínimo, que passou de R$ 1.302 para R$ 1.320. Assim, o piso das parcelas do seguro-desemprego passa a ser também de R$ 1.320 e o teto de R$ 2.230. Esse benefício é um direito do trabalhador previsto na Constituição, com o objetivo de amparar quem é demitido sem justa causa e que não tenha outra fonte de renda. Tem direito ao seguro-desemprego quem trabalhou no mínimo 6 meses com carteira assinada. Só que o número de parcelas a receber vai depender do tempo trabalhado. Meio ano, 3 parcelas, de 12 a 23 meses, 4 e mais de 2 anos, 5 parcelas. O pedido do seguro-desemprego pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, pelo portal gov.br ou diretamente nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho. O tempo para a liberação do valor varia entre 31 e 60 dias. De acordo com o levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego, só nos primeiros 3 meses desse ano, o número de pedidos do benefício chegou a 1.800.000 em todo o país. O bilionário Elon Musk confirmou hoje que Linda Yaccarino, ex-presidente da NBC Universal, será a nova presidente executiva do Twitter. Musk citou a plataforma como ex-Twitter por conta da nova empresa que ele criou a partir da fusão da rede social, a X Corp. O bilionário anunciou através da sua própria rede que estava animado com a contratação de uma nova CEO para o ex-Twitter e que o começo de Linda Yaccarino será em 6 semanas. Na publicação, ele disse ainda que a função dele vai fazer a transição para presidente executivo e CTO supervisionando produtos e softwares. Na quinta-feira, Musk já havia anunciado que deixaria a chefia do Twitter e que seria substituído por uma mulher. A NBC Universal confirmou que Yaccarino estava deixando a companhia, o que ampliou os rumores de sua ida para o Twitter. Linda entrou no conglomerado de mídia em 2011 e era presidente global de publicidade e parcerias. Antes, ela havia passado pela Turner Entertainment, onde foi vice-presidente de vendas e aquisição por quase 20 anos, segundo informações em seu LinkedIn. A decisão do bilionário de deixar o cargo de CEO respeita o resultado de uma enquete que ele próprio criou no fim do ano passado. O empresário abriu a pesquisa em meio a críticas por ter suspendido contas de jornalistas e de outras pessoas. Se antes o trabalho remoto foi a melhor opção durante a pandemia, agora o excesso de reuniões e a queda de produtividade preocupam as empresas. Uma pesquisa da Mercer Brasil com profissionais de RH de 365 empresas de todos os portes mostrou que 61% delas
não perguntaram a seus funcionários em qual modelo de trabalho eles preferiam, sendo a insegurança em relação à produtividade apontada como um dos principais empecilhos para que as diferentes modalidades de atividades sejam adotadas. Mostrou também que 63% consideram que o trabalho remoto e flexível aumentou a rotatividade de profissionais, principalmente porque esses modelos possibilitam a contratação de pessoas de qualquer lugar do mundo. As maiores dificuldades em relação ao trabalho flexível e remoto foram insegurança em relação à produtividade dos colaboradores neste formato, 76%. Excesso de reuniões está entre as principais dificuldades do trabalho remoto, 66%. Dificuldade no acompanhamento de profissionais iniciantes na carreira, 51%. Posicionamento da liderança como dificuldade para a implantação de modelos flexíveis, 61%. A cultura organizacional é o maior impeditivo, 52%. Ainda foi revelado que apenas 22% das empresas fizeram algum tipo de pesquisa para entender se a pandemia causou impacto no bem-estar ou na saúde mental dos colaboradores e pontuou os principais aspectos encontrados: ansiedade, com 86%, depressão, 47%, aumento do sedentarismo, 36%, compulsão alimentar, 21%, aumento do consumo de bebidas alcoólicas, 15% e outros 11%. O Ministério da Saúde autorizou hoje a vacinação contra a gripe para todos os brasileiros com mais de 6 meses de idade. A nova recomendação já começa a valer a partir da próxima segunda-feira. O Ministério recomendou que os estados e municípios utilizem os estoques disponíveis para atender às demandas de cada região. A Fiocruz inaugurou nesta quinta-feira um espaço para pesquisa, tratamento e reabilitação de pessoas com sequelas de Covid-19. É o Centro de Covid Longa, que está funcionando na sede da instituição em Manguinhos. Além de pesquisa e reabilitação, outros objetivos do projeto são gerar evidência científica para a formulação de políticas públicas para o enfrentamento do impacto da Covid longa na população brasileira e ampliar o acesso aos serviços de reabilitação no Sistema Único de Saúde. Participam da iniciativa, neste primeiro momento, pacientes que tiveram Covid e foram internados na Fiocruz. Mas os atendimentos a pessoas de outras unidades de saúde já estão começando e, em breve, as vagas estarão no sistema de regulação. A infraestrutura de suporte em equipamentos de biossegurança e de preparação de amostras clínicas também foi reforçada para suprir o aumento da demanda decorrente da pandemia. E para frear a obesidade, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS do Ministério da Saúde abriu hoje uma consulta para incluir na rede pública o medicamento Saxenda, um remédio que auxilia no emagrecimento. A consulta pública é um dos fatores que mais influenciam na aprovação. Ela ficará aberta até o dia 31 e vai receber opiniões por meio do site da comissão. A proposta é de que seja oferecido de graça aos pacientes com índice de massa corporal acima de 35, pré-diabetes e alto risco de uma doença cardiovascular. Um estudo encomendado pela Confederação Nacional da Indústria sugere que são necessários 295 bilhões de reais em investimentos até o ano de 2042 para ampliar e modernizar a infraestrutura de mobilidade urbana das 15 principais regiões metropolitanas do país. Dos 295 bilhões de reais calculados pelo levantamento, cerca de 271 bilhões teriam como destino a expansão de linhas de metrô, o que possibilitaria mais que o dobrar a extensão da malha atual. A ampliação das estruturas de rede de trens seria destino de 15 bilhões de reais e outros 9 bilhões seriam investidos em sistema de transporte rápido por ônibus.
O estudo da CNI apontou que 74% dos 116 municípios com mais de 250 mil habitantes cumpriram os prazos estipulados pela Lei de Mobilidade Urbana, que estabeleceu a essas cidades que elaborassem e aprovassem um plano de mobilidade urbana até abril do ano passado. O levantamento apresentou um diagnóstico indicando que as cidades cresceram e foram amplamente urbanizadas, mas os transportes não acompanharam esse ritmo. O estudo recomenda investimentos em transporte coletivo e individual não motorizado, além de acrescentar que, de uma forma geral, as cidades com maiores níveis de renda têm maior demanda por transporte individual. Um exemplo é Curitiba, capital paranaense, onde 49% das viagens são feitas de carro ou moto, apesar do reconhecido sistema BRT e de a cidade apresentar uma boa infraestrutura de transportes públicos. No contraponto, Salvador, capital da Bahia, e Recife, de Pernambuco, contam com uma rede de transporte público menos estruturada. Entre as recomendações apresentadas pela entidade está a de assegurar instrumentos mais afetivos para a modernização dos sistemas de mobilidade, como aperfeiçoamento institucional e de governança no âmbito dos municípios e uma lei municipal com ferramenta de efetivação dos planos de mobilidade. A CNI sugere ainda a ampliação das fontes de financiamento para investimentos em mobilidade, dando como exemplos a criação de fundos de equilíbrio econômico-financeiro das operadoras de transporte coletivo, administrados em âmbito das regiões metropolitanas e alimentando com recursos arrecadados de receitas não tarifárias diversas. E veja a seguir, Polícia Federal apreende celular de ex-ajudante de Bolsonaro para apurar o caso das joias da Arábia Saudita. E veja também, inflação desacelera, mas remédios e alimentos mantêm a alta dos preços. A Polícia Federal apreendeu hoje o celular do ex-chefe do Gabinete de Documentação Histórica da Presidência da República. A busca e apreensão foi cumprida em operação que investiga o caso das joias da Arábia Saudita que foram doadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Marcelo da Silva Vieira era chefe do Gabinete de Documentação Histórica da Presidência da República durante a gestão de Jair Bolsonaro. Era ele o responsável por catalogar os presentes que o Brasil recebia como oficiais ou personalíssimos. Marcelo foi alvo de operação da Polícia Federal nesta sexta-feira e teve o celular apreendido na casa dele, no Rio de Janeiro. Marcelo já havia prestado depoimento à Polícia Federal. Por isso, o advogado de defesa de Marcelo, Luiz Eduardo Kuntz, disse que ele e seu cliente ficaram surpresos com a operação desta sexta-feira. A defesa de Marcelo afirmou que ele já prestou todos os esclarecimentos necessários em um depoimento que levou mais de 6 horas. Ele também já teria autorizado os policiais a tirar prints do celular dele. O caso das joias começou a ser investigado depois da notícia da apreensão de um estojo de joias no aeroporto de Guarulhos. Essas joias estavam sendo trazidas ao Brasil pela equipe do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e seriam um presente para a família Bolsonaro. Depois da divulgação deste caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu que recebeu um outro estojo de joias e incorporou ao patrimônio pessoal. Mas, segundo a Receita Federal, estes itens não foram declarados. E o chefe da Secretaria de Relações Institucionais, o ministro Alexandre Padilha, contou vantagem em ter destinado mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais para emendas de deputados e senadores. Segundo o ministro, o valor é 3 vezes maior do que o empenhado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse mesmo período. Padilha ainda garantiu que a atual administração já liberou 4 bilhões de reais para pagar emendas paradas dos anos anteriores. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, voltou para sua casa na noite de ontem, onde cumprirá prisão domiciliar.
Além do uso de tornozeleira eletrônica, o STF determinou a suspensão de porte de arma de fogo, além de estar proibido de sair do Brasil e de utilizar as redes sociais. Além dessas determinações, Anderson Torres também não pode manter contato com outros investigados no inquérito sobre as manifestações em Brasília realizada no dia 8 de janeiro. O ex-ministro estava preso desde o dia 14 de janeiro por uma suspeita de omissão em relação aos protestos realizados na capital federal e saiu após ter liberdade provisória concedida. Ele estar na prisão foi uma forma de conter uma prova sobre os atos enquanto as investigações eram feitas. Mas os depoimentos realizados por ele pouco ajudaram as autoridades. No primeiro, Torres permaneceu calado e, por isso, a manutenção da prisão foi vista como necessária. Já no dia 3 de fevereiro, aceitou depor novamente e falou por cerca de 10 horas sobre os atos em Brasília. Ele afirmou que houve falha grave na atuação da Polícia Militar do DF naquele dia. Além da omissão em 8 de janeiro, Torres é alvo de uma investigação da Polícia Federal que apura se ele tentou interferir na Polícia Rodoviária Federal durante o segundo turno das eleições do ano passado. No depoimento prestado sobre o caso, o ex-ministro negou interferência no órgão durante o período eleitoral. A inflação de abril desacelerou. Fechou o mês de abril em 0,61% contra 0,71% de março. Apesar da redução, os especialistas esperavam um resultado melhor. O que impediu foi o preço dos medicamentos. O que também prejudicou o resultado foi o preço dos alimentos, principalmente do leite e do tomate. Nos últimos 12 meses, o IPCA está acumulado em 4,18%. É o índice mais baixo desde outubro de 2020. E com o preço da carne nas alturas, fica difícil para a população de baixa renda conseguir colocar, como se diz no interior do Brasil, Beatriz, a mistura no prato. É preciso buscar alternativas, mas o que fazer se até o preço dos ovos não está barato? Pois é, tem que encontrar alguma saída, que é buscar promoções e fechar negócio apenas onde as cartelas custam menos. Ir ao mercado continua sendo tarefa árdua para muitos teixeirenses, principalmente quando o assunto é economia. Os principais itens da cesta básica continuam em alta. Os ovos brancos, um dos principais vilões. A cartela com 30 ovos tem custado em média R$ 22,50, a dúzia R$ 9,50, enquanto a unidade de 80 centavos a R$ 1,00. Fazer o bolinho para o café está cada vez mais difícil. Aí não tem como, né? Vai comprar o ovos, não dá para comprar o trigo, não dá para comprar o açúcar, a margarina. Junta tudo aí, fica difícil. Fica difícil demais. Hoje em dia tem pago quanto mais ou menos na cartela assim, do ovo? 30 ovos. Tá R$19,95, mas geralmente tem lugares que está mais caro, né? R$25. Antes era em torno de quanto assim você chegava a pagar? Tava de R$8 a cartela, né? Dentre os fatores para essa escalada no preço do produto estão o aumento de consumo na pandemia, aliado à baixa oferta, além do elevado custo de produção, principalmente quanto ao preço dos grãos utilizados para alimentar as galinhas. Havia expectativa de redução a partir da segunda semana de abril, o que não ocorreu. De acordo com especialistas, a tendência é de que os ovos continuem caros. Guto é dono de padaria e precisa comprar uma caixa por semana para manter a produção. Sem poder repassar os aumentos para o cliente, ele tem buscado por economia. Se repassar fica difícil, né? Porque o pessoal não quer pagar não, eles não olham isso não. E aí você tem que andar e o lugar mais barato que eu achei hoje foi aqui. No bairro onde possui o comércio, o empresário teria que desembolsar R$ 5,00 a mais por cartela. Se eu for comprar lá hoje, eu pago R$ 25,00 a cartela. São 4 aqui, R$ 100,00 levaria? R$100. Aqui saiu por 80, 85. O mesmo tem feito essa dona de casa. Sueli tenta aproveitar as promoções. Tá muito difícil, né? A gente tem que estar em vários supermercados, mas o preço está quase a mesma coisa, né? E ovos é uma coisa que a gente usa bastante, né? Tem para onde correr muito, o jeito é comprar.
Qualquer lugar que você entrar, você tem que comprar, porque a concorrência é grande, mas o preço está tudo igual. E amanhã, 13 de maio, será comemorado o Dia do Automóvel, data definida em 1934 por meio de um decreto assinado pelo então presidente Getúlio Vargas. Um dia para lembrar e celebrar uma história que encanta gerações. Quem hoje circula pelas ruas das grandes cidades dificilmente se depara com modelos como esses mais antigos. Muita gente nem sabe quando eles chegaram ao país. O brasileiro Santos Dumont, conhecido como pai da aviação, foi o primeiro a trazer um automóvel ao Brasil. O Peugeot foi trazido da França para a capital paulista em 1891. Na época, poucos podiam comprar um carro e foram décadas até que as ruas começassem a ser tomadas pelos automóveis. Este aqui é um Ford modelo A de 1929, um dos carros mais acessíveis daquela década e que, por isso, ajudou muito na popularização dos carros, não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo. E esse está muito bem conservado pelo casal de colecionadores Heloísa e Douglas, eles que são apaixonados por carros antigos e, por isso, tem muito a nos contar sobre eles. O que me chama a atenção é a tecnologia, o design, a história, a época. Eu acho os anos 30 fascinante. Esse daqui é o modelo 29. E aí eu fiquei pensando, eu acho que um dia eu vou ter um carro desse. E eu imaginava que eu ia comprar um carro desse depois de aposentada, que eu ia precisar guardar muito dinheiro. Mas surgiu uma oportunidade, eu liguei pro Douglas e falei, Douglas, deposita um dinheiro na conta dessa pessoa que eu tô comprando o carro. Daí pra frente foi uma compra atrás da outra e o início de um exercício de paciência bem complicado. Afinal, a restauração de um carro como esse pode levar anos. É uma experiência muito interessante, é muito bacana você tirar um carro, né, que estava ali desintegrando e trazer ele à vida novamente, trazer mais um carro para o mercado, para histórias, para as pessoas aproveitarem desse patrimônio, mas o custo dele não, em termos financeiros, não justifica. Nós poderíamos ter comprado um pronto por uns 120 mil, mas a gente quis trazer um que já estava condenado de volta à vida. No fim ele vai sair pela mesma coisa, mas é um carro a mais, né, na preservação. Por aí. Né? E como chamam a atenção, especialmente este aqui, da década de 40. Bom, esse aqui é um Plymouth Special Deluxe 1948. É um dos primeiros carros fabricados após a Segunda Guerra Mundial, por isso ele é grandão, com bastante aço, transbordando, digamos assim. Douglas destaca uma característica do Plymouth que décadas depois do lançamento dele, passou a ser vendida como novidade. O botão de partida, né, que hoje é vendido como botão Start-Stop, né, e esse carro em 1948 ele já tinha essa novidade que não é tão nova assim. Ao todo, o casal tem hoje uma coleção formada por 8 carros e entre eles o Fusca não poderia faltar. Porque o Fusca é o carro mais icônico que já foi fabricado e uma coleção sem ele está incompleta. Esse modelo 94 foi um dos últimos produzidos no Brasil, que interrompeu definitivamente a fabricação de Fuscas em 1996. Mas ainda hoje, ele é paixão nacional. E é tão curioso que até hoje o Fusca, tem tantos Fuscas disponíveis, que segundo o Detran de São Paulo, ele ainda está entre os carros mais licenciados, ou seja, ainda há um comércio muito forte de Fuscas sendo comprados, vendidos e, consequentemente, transferidos. Mais do que alimentar a própria paixão, com o acervo, o casal conserva a história dos automóveis e, por meio de uma empresa de locação, oferece a noivas a chance de desfrutar dessas joias raras, nem que seja por apenas alguns minutos. E claro que para encerrar essa reportagem, eu também vou dar uma voltinha aqui junto com o Douglas, nesse veículo luxuoso da década de 40, já são 75 anos de história e eu quero também viver essa nostalgia. Tchau, tchau!
E veja a seguir, o número aumenta e Brasil hoje tem 11 milhões de mulheres criando os filhos sozinhas. E ainda, faltam apenas 2 dias para o Dia das Mães, quando elas deverão receber abraços, flores e presentes. Astrônomos anunciaram nesta sexta-feira que identificaram a maior explosão cósmica já observada, uma bola de energia equivalente a 100 vezes o tamanho do nosso sistema solar. Os cientistas acreditam que tem a explicação mais provável para o fenômeno, mas destacam que mais pesquisas são necessárias para compreendê-lo de fato. Apesar disso, a explosão catalogada como AT 2021 LWX não foi a mais luminosa já observada. Este recorde pertence a uma explosão de raios gama, a explosão eletromagnética de uma supernova batizada como GRB 201009A, detectado em outubro de 2022, que foi definido como a mais luminosa de todos os tempos. No novo estudo publicado em uma revista científica americana, a equipe internacional de pesquisadores expõe o que eles acreditam ser o cenário mais provável. A teoria deles é que uma única nuvem massiva de gás, cerca de 5.000 vezes maior que o Sol, está sendo lentamente consumida por um buraco negro supermassivo. O presidente Lula sancionou hoje a lei que abre crédito para o piso salarial dos enfermeiros. O projeto de lei abre crédito especial de 7 bilhões e 300 milhões de reais ao Ministério da Saúde para assistência financeira complementar aos estados, Distrito Federal e municípios, justamente para o pagamento do piso salarial da categoria de enfermagem. O texto da lei esclarece que os recursos necessários à abertura do crédito são decorrentes da incorporação de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2022, referente à capitalização do Fundo Social. Os valores serão distribuídos aos entes federativos por meio do Fundo Nacional de Saúde. Com a abertura do crédito, o novo piso salarial dos enfermeiros passa a ser de R$ 4.750. Já os técnicos de enfermagem terão piso de R$ 3.325 e os auxiliares e parteiras de R$ 2.375. A Lei 14.581 foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Hoje é o Dia Internacional da Enfermagem e para lembrar a data, vamos mostrar a história da Nayara Kedman, uma enfermeira que leva amor, carinho e cuidado por meio da profissão e da música. Ela canta para pacientes e colegas de trabalho no hospital em que trabalha. Oi, eu sou Nayara, tenho 35 anos, sou enfermeira de formação desde o ano de 2007. E tenho também como um grande amor aí a música, então atrelando junto à enfermagem a parte musical, que é um privilégio muito grande. Nascida em São Bernardo do Campo, ABC paulista, Nayara Kedman começou a fazer apresentações no hospital onde trabalha para motivar, alegrar e melhorar a autoestima dos colegas de trabalho, pacientes e seus familiares durante a pandemia de Covid-19. No dia a dia dos estabelecimentos de saúde, essa realidade é comum a milhões de trabalhadores da área em todo o Brasil. Segundo o Conselho Regional de Enfermagem, COREM-SP, já são cerca de 2.800.000 profissionais do segmento, 600.000 somente no estado de São Paulo. Neste número também estão contabilizados os técnicos e auxiliares de enfermagem. A categoria ganhou protagonismo no combate ao coronavírus e agora luta por mais reconhecimento. Nós temos um desafio que já está quase vencido, que é o piso salarial da enfermagem. Tivemos aí no último dia 26 de abril a aprovação do PLN 05, que disponibilizou 7,3 bilhões de reais para o pagamento do piso salarial da enfermagem, de maio a dezembro de 2023, para as entidades públicas, no segmento municipal e estadual, para as entidades filantrópicas e também para os privados que atendem até 60% de pacientes do SUS. Além do necessário conhecimento técnico para o exercício da função, o período de emergência sanitária global revelou um lado mais humano da atividade.
Os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem estiveram na linha de frente das unidades de terapia intensiva, lideraram equipes de saúde, além de dispensar carinho e cuidado no tratamento de pacientes dos mais variados níveis de complexidade. No trabalho da Nayara, a alegria, a música e a fé também são remédios para curar doenças e dar esperança a pacientes e familiares. A dedicação e o talento de Nayara vão muito além da profissão. O amor pelos pacientes e pela arte foi reconhecido pelo Corém de São Paulo e ela faz parte da campanha publicitária do Dia da Enfermagem deste ano. A enfermagem é a força da saúde. É nossa maior virtude. É luta e dedicação. Nós somos muitos, sempre na linha de frente, tratando bem da nossa gente, gigantes nessa profissão. Domingo será comemorado o Dia das Mães. Quem ainda não adquiriu o presente deve correr, que ainda dá tempo. Vale lembrar que o mais importante não é o preço, mas o valor afetivo de cada detalhe deste dia tão especial. A maternidade tem o poder de cada dia ganhar um novo significado. Ser mãe vai além, muito além de gerar. É criar, educar, cuidar, é amar. A mãe é aquela que jamais deixa de proteger e se orgulhar de um filho. E escolher um presente para esta, que é a mulher de nossas vidas, também merece dedicação especial. E o preço, nesta hora, é o que menos importa. Agora, a ideia do presente afetivo é proporcionar para as mães aconchego e carinho. Presentear com afeto vai além de uma simples lembrança. É também praticidade. Para aquelas mães que gostam de se cuidar, que tal um difusor para secar os cabelos? Já para aquelas que gostam de cozinhar, olha só que ideia legal. Um saco para estourar pipocas no micro-ondas. Prático, simples e de muito bom gosto, além de saudável. Já as mamães despojadas e que gostam de levar acessórios nas viagens, este porta-joias está super na moda. Todos estes itens foram produzidos por esta oficial de justiça, que também é artesã, e nas horas já não tão vagas, tem como aliada a máquina de costura. A costura veio para me ajudar a sair de uma situação de estresse. Mas quando você entrega uma peça, que a pessoa manda uma mensagem, fala, olha, Cris, você acertou, era isso que eu queria, tá perfeito. Gente, isso não tem preço. Porque a gente já se frustra tanto com tanta coisa ultimamente, porque está tudo tão automatizado, tem tanta inteligência artificial, que eu acho que aquilo que pega na alma da pessoa, isso é o que precisa ter. A Cris ainda afirma que a ideia é de colocar em cada peça detalhes especiais e que muitas vezes é o que faz toda a diferença. O aproveitamento de retalhos, acessórios, entre tantos outros produtos, faz com que cada item seja único. Você tem estampas variadíssimas e a estampa do tecido, ela traz a personalidade de quem recebe. Então, você conhecendo bem a pessoa, você consegue dar um presente realmente de coração. Então, você prepara tudo aquilo, você identifica aquilo realmente de coração e por mais que você faça vários iguais, nunca vai ter um igual. Porque são estampas diferentes, são sentimentos diferentes e são significados diferentes. E é num dia como esse que o amor singelo de um filho pode ser exposto também fazendo uma reverência com um vaso de flores. Fica sempre aquele perfume nas mãos que oferecem flores, nas mãos generosas. Como é bom ganhar esse tipo de presente, ainda mais como comemoração do Dia das Mães. Eu acho que é um gesto de amor, né? Em pesquisa feita pela FEComércio, mais de 6% dos entrevistados devem dar flores para as mamães até o próximo domingo. E esse gesto tem sido cada vez mais frequente ao longo dos últimos anos. Todos os anos a gente tem a expectativa de aumento de 20%, 25%. E a gente está suprindo essa expectativa aí todos os anos. Esperamos que esse ano também. A data é a mais importante para o comércio de flores. Primeiro, que é o Natal aqui da floricultura, é o Dia das Mães, depois Dia dos Finados e Namorados.
Com isso, são esperadas 500 pessoas por dia nesta floricultura até domingo. Como menciona a música, eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. E se com palavras não é possível mensurar essa admiração, quem sabe uma flor possa simbolizar toda a ternura, toda a emoção. São flores para colorir o dia daquela que trouxe luz para a nossa vida. Viva as mamães! Por falar em mães, uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas mostrou que o Brasil tem mais de 11 milhões de mulheres que criam os filhos sozinhas. Só nos últimos 10 anos foram 1.700.000 novas guerreiras que assumiram a responsabilidade de criar os filhos sem a ajuda dos pais. Quase 15% dos lares brasileiros são chefiados por mães solteiras. O levantamento mostrou também que 90% das mulheres que se tornaram mães solo entre 2012 e 2022 são negras. A proporção é maior nas regiões Norte e Nordeste. A maioria, 72,4%, vive com os filhos e não conta com uma rede de apoio próxima. Segundo a pesquisa, mães solo têm rendimento 39% inferior ao dos homens casados com filhos e 20% menor do que as mulheres casadas com filhos. De acordo com a pesquisa, 31% das mães solteiras negras de diferentes idades estão fora do mercado de trabalho. Enquanto as que têm filhos com até 5 anos, o número sobe para pouco mais de 34%. Já quando comparado às mães solo branca e amarela, o número fica entre 26% e 27%, respectivamente. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana, ótimo Dia das Mães e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.